Tá tudo bem? Você pode falar aí? Tá dando eco na sua voz. Não, agora vamos apagar o WhatsApp, tá? Vamos apagar Tá. o WhatsApp e você apaga o computador aí. E fica só no celular. Gente, demorou, mas vale a pena, né? Vale a pena esperar. Essa coisa de maquininha não é, não é, é uma novidade nas nossas vidas, mas pouco a pouco estamos nos tornando mestre. Então, gente, sim, estamos nos tornando mestre. Gente, namaskar, namaskar a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com o Dr. Paulo Maciel. O Dr. Paulo Maciel vai na última semana, 2 semanas atrás, na verdade, conversamos com Ana Peixoto sobre a fibromialgia, né? Essa situação que pega muitas pessoas, né? E hoje vai ser com o nosso querido Dr. Paulo Maciel. Ele é um médico interdisciplinar e, na verdade, é melhor eu deixo ele se apresentar. Ana, namaskar, namaskar, Mirabai, namaskar, né? Bom tempo. Então, doutor, eu acho que eu vou deixar você se apresentar e começar a falar. Mas se pode fazer o celular mais para cá. Estou te vendo a partir daqui do pescoço. Se pode... É que como é a parte de trás, eu não consigo ver a imagem. Não, não, é assim mesmo. Tá ótimo, tá ótimo. Agora Mas deu. Ali. tá, É isso. deu? Tá ótimo. É porque eu não consigo ver a tela, então não consigo saber se eu estou enquadrado ou não. Tá ótimo assim. Pode começar a falar. Eu queria que você se apresentasse. Tá, ok. Bom, eu sou o Dr. Paulo Maciel, sou médico aqui de Curitiba, no Paraná. Estou fazendo esse ano 33 anos de formado e eu me formei aqui na Faculdade Federal de Medicina do Paraná. E eu estudei desde o começo, na época que que eu estava estudando medicina, eu já praticava yoga, particularmente Ananda Marga de Babaji. E na época eu já tinha uma visão mais alternativa, mais complementar da vida e das questões da sociedade humana. Então eu fiz a medicina, fiz focando na questão da psiquiatria, mas após terminar a faculdade eu percebi que eu precisava saber mais coisas além da alopatia. Aí foi quando eu agreguei outros conhecimentos, como a medicina tradicional chinesa, o que o pessoal chama de acupuntura. Depois eu fiz homeopatia, a homeopatia unicista, de Hahnemann. Depois eu fui para a medicina ortomolecular, fiz medicina biológica, que é alemã, medicina integrada, medicina xamânica, nova medicina germânica. Eu estudei hipnose, reiki, healing, floral, e fui estudando várias linhas de medicina, buscando compreender cada vez mais o ser humano na sua complexidade. Então, hoje eu trabalho dentro do que eu chamo de medicina personalizada, que é o foco na pessoa, naquela pessoa, e não na doença da pessoa. E esse foco na pessoa é em sentido de por que esta pessoa adoeceu, e apenas num segundo momento que eu vou estudar qual linha, qual terapia seria mais adequada para aquela pessoa, naquele momento. Então, normalmente eu falo para meus pacientes, quando eu vou atender a primeira consulta, que eu não sei o que vou fazer para aquela pessoa naquele momento, porque aquela pessoa é única e inigualável. Então, eu trabalho com múltiplas linhas de pensamento, múltiplas matrix, né? Só que focado sempre na dinâmica daquela pessoa em particular. Querido, isso aí é excelente. Excelente essa abordagem. A abordagem que eu acho a medicina, eu ia falar do futuro, mas não é mais futuro, é do presente, né? É a medicina que vai considerar a pessoa como um tudo, porque o ser humano adoece
a visão alopática, né, que é uma visão física mesmo da cura, que é excelente, aliás, né, vale a pena salientar isso. Ela é excelente no caso, que ela é muito eficiente nas doenças agudas. Você quebrou a perna, cura logo na alopata. É claro, a homeopatia pode ajudar, os outros também podem ajudar, mas a cura imediatamente com a alopatia. Ela trata diretamente fazendo uma oposição direta e contundente com o uso de químico abundante, né, com uma interferência muito grande para exatamente a mesma coisa. Mas nós, da nossos estudos, né, nós sabemos que a grande maioria das doenças são de causa psicossomática. Psicossomática significa o psique da pessoa causando adoecimento. E todos nós, a experiência de cada um é diferente do outro. O processo de crescer, as influências que aconteceu, as vulnerabilidades, as fortalezas, tudo isso são diferentes. Então, quando o ser humano adoece mesmo, realmente, esses elementos têm que ser tomados em consideração para entender qual seria a forma melhor de ajudar essa pessoa a se recuperar. Então, doutora, essa pesquisa enorme que você fez, né, em todas essas áreas de cura, né, é simplesmente incrível. Grato, Dada. A minha visão sempre é uma visão de complexidade, que a realidade é extremamente complexa e que nenhuma linha de pensamento ela vai conseguir abarcar a complexidade. E eu costumo dizer que dentro da medicina, eu até escrevi um livro chamado A Revolução da Medicina, onde o que eu proponho como revolução é que todas as medicinas possam olhar juntas para o ser humano, cada uma no seu ponto de vista. E as outras linhas de terapias, todo mundo trabalhando junto, trabalhando na questão da complexidade que é o ser humano. Então, cada escola ela tem um olhar sobre esse ser humano, mas o ser humano é muito maior do que todas as escolas, né? Então, o que eu procuro fazer no consultório é trabalhar dentro dessas linhas, olhando qual é o foco mais importante e o que vai ser mais eficaz e mais funcional para aquela pessoa naquele momento. Exatamente, Carlos, exatamente essa colocação, né? Tem uma irmã que escreveu, né? Que é fantástico, que é bom saber que dá para curar as doenças a partir do campo energético, né? O meu sonho, quando eu sonhava essa área de saúde, né? Eu sonho exatamente o que você falou, essa complementaridade, essa interdisciplinaridade da busca da cura. Porque, na verdade, quando você pegar no sentido mais profundo, a cura vem de dentro, não vem de fora. Então, você tem que conseguir chegar nessa pessoa, né? Essa pessoa tem que começar alguma coisa dentro. Inclusive, várias experiências de curas com placebos, né? Foram causadas exatamente pela crença inata do paciente no seu médico. Então, é sempre um elemento interno que participa, né? Incrível que pareça, hoje, né? Estamos falando hoje dessa questão das dores, né? Ontem tinha uma outra live de uma colega que eu amo muito, a Mônica, né? Ela também falava exatamente dessa questão das dores. Eu queria que você iniciasse, então, nos apresentando qual é o seu ponto de vista, o que é fibromialgia, e qual que é a abordagem. E, em geral, também, se quiser falar de outro tipo de dores que os seres humanos acabam tendo no corpo, e, antes de falar da cura, né? O que é isso, como que evolua, e essas coisas. Isso é uma questão interessante, porque a própria fibromialgia, ela já é um tema que aborda a complexidade, né? Porque a medicina alopática, ela não conhece a causa da fibromialgia. Como ela não conhece a causa, e como a maior parte dos tratamentos que a alopatia faz, ela vai para o sintoma. Então, como o sintoma principal é dor, ele dá um anti-inflamatório. E justamente pela fibromialgia fazer parte da dor, ela entra na parte da reumatologia, que são a especialidade que trata das dores corporais, né? Então, ela trabalha com antidepressivo para diminuir a sensibilidade da dor, trabalha com anti-inflamatório para diminuir o processo doloroso, trabalha com uma medicação para o sono, para melhorar o sono,
Então ela vai trabalhando sempre modulando os sintomas e aliviando os sintomas, mas a medicina considera que não tem cura, porque nós não conhecemos a causa, né? Então a medicina não propõe a cura. Toda vez que eu atendo um paciente que a doença não tem cura, eu falo para o paciente o seguinte: se a doença não tem cura, pode ser que a pessoa tenha a cura, o doente tenha a cura. Porque quando nós focamos o processo na doença, nós desfocamos da pessoa, ou seja, normalmente na alopatia a pessoa é um portador da doença, e o foco é na doença, e o paciente é só aquele que leva a doença para o médico. E esse foco está errado. Eu penso, assim como você falou, Dada, que a alopatia, o lugar onde a alopatia prevalece e predomina totalmente é nas emergências. Por exemplo, em questões de acidentes, de traumas físicos, questões de emergência, a alopatia é soberana. Mas quando se trata de doenças crônicas, de doenças que são de níveis mais complexos, ela apenas alivia o sintoma. Então Exatamente. a fibromialgia ela tem um caráter exatamente dentro da complexidade, né? E como eu trabalho com várias linhas de pensamento, eu procuro somar essas linhas e olhar dentro dessa dinâmica da pessoa que está doente. Eu até tenho um site chamado Dr. Paulo Maciel, é www.drpaulomaciel.com.br, e tem um artigo lá especificamente sobre fibromialgia. E lá eu faço uma avaliação bem extensa dessa questão de vários pontos de vista que estariam envolvidos com a fibromialgia. Mas um ponto interessante a observar é que a maior parte das pessoas que sentem fibromialgia são mulheres, 90% são mulheres. Então é raro encontrar um homem com síndrome de fibromialgia. A maior parte das vezes são mulheres. E isso é uma coisa que chama atenção, né? Porque não é uma doença de caráter sexual. Então, por que que o gênero feminino adoece mais que o masculino? Então, eu trabalho dentro dessa visão da fibromialgia, na complexidade, a dinâmica da mulher na sociedade e por que que essa mulher está adoecendo nessa sociedade. Então, dentro dessa visão também, no contexto da complexidade, eu falo o seguinte: a saúde, por definição, é o completo bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de sintomas. Como ele é biopsicossocial, no mundo primitivo, desde que surgiu a nossa sociedade até 100 anos atrás, a maior parte das pessoas, quando adoeciam, era alguma coisa que acontecia com aquela pessoa. Hoje em dia, as doenças elas atingem 10, 20, 30, 40, 50% da sociedade como um todo. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o quinto em depressão do planeta, e 60% das pessoas hoje dormem mal. Então, essa estatística, esses valores mostram que a doença ela é coletiva. Como é uma doença coletiva, são doenças coletivas, elas estão vindo muito mais do contexto psicossocial do que do contexto biológico, né? Então, eu tenho comentado com meus pacientes que nós temos que começar a olhar muito mais o indivíduo como fazendo parte de um sistema que está doente, e por isso ele adoece por consequência do sistema onde ele vive, do que uma questão da pessoa. Não é mais uma questão apenas biológica da pessoa, mas é uma questão do sistema onde ela está inserida, né? Então, dentro dessa questão, é muito interessante observar essa questão, por que que a mulher adoece. Então, um dos aspectos que eu coloco nesse texto lá do meu site é que por milhares de anos, desde o começo da sociedade humana, lá nos clãs, lá na Idade da Pedra, lá no início da nossa história, a mulher sempre ficou cuidando da sua família, dos seus filhos, porque era um ambiente hostil, existiam tribos inimigas, existiam animais selvagens, e essas crianças ficavam soltas na natureza. Então a mãe, ela nunca saía de perto da tribo e de perto dos filhos, justamente para protegê-los. Então o foco dessa mãe era cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da alimentação e preservar, organizar todo esse sistema onde ela vivia. E o homem ia para a caça, ia para a coleta, ia para a guerra. O homem estava fazendo mais o processo de caça e de proteção. Então essa mulher veio por milênios trabalhando dentro da sua casa, dentro do seu lar, e de repente, no século passado, principalmente a partir da década de 70, a mulher foi para o mundo. Abriu-se um espaço no mercado de trabalho e ela foi para o mundo. Só que ela foi para um mundo que era basicamente masculino, e um mundo de competição, um mundo cheio de testosterona.
né? E a mulher, ela tem 10% de testosterona comparando com o nível masculino. E ela foi para esse mundo masculino, que era masculino, e foi competir, né? Competir em nível de igualdade. Então, esse é o primeiro fator. Porque uma das leis da natureza é tudo que não está adaptado não sobrevive. Como nós vemos a história, por exemplo, dos dinossauros, quando os dinossauros não estavam mais adaptados por questão de tamanho, de clima, de alimentação, simplesmente desaparecia. Então, a adaptação é a palavra-chave de sobrevivência de um indivíduo, de uma espécie inteira, né? E então, no momento que essa mulher saiu para o mundo, para trabalhar, para enfrentar o mundo, e ela ainda manteve o lar, o casamento, os filhos, e todas as funções que ela tinha dentro desse lar, ela somou mais uma coisa para fazer. Mais uma coisa para fazer. E tem uma outra questão dada muito interessante em relação às mulheres, que é o perfil psicológico. Existe um estudo a respeito de qual seria o perfil psicológico das pessoas que têm fibromialgia. E provavelmente a maioria das mulheres se identificam com isso, porque 60% até 80% das mulheres que têm fibromialgia têm esse perfil psicológico. Quais eles são? Essas pessoas são muito perfeccionistas, que é a questão de procurar fazer o melhor possível. O segundo critério é que essas mulheres se consideram mais capazes que as outras pessoas para realizar qualquer tipo de tarefa. Elas se consideram mais capazes do que as outras. O terceiro critério é que elas não sabem esperar que os outros façam a parte deles. Então elas vão e antecipam e não conseguem esperar que o outro faça a parte, cada um fazer a sua parte. Por que que isso acontece? Porque essa mulher, por milhares de anos, ela tinha o seu lar, os seus filhos, a sua casa. Ou seja, e ela controlava tudo aquilo que ela tinha, era controlado por ela. Ela era a rainha do lar. Ela tinha um domínio total, completo daquele sistema. Então, isso foi uma adaptação, como é um processo muito antigo e por milhares de anos, essa mulher, ela fazia tudo, né? E era responsável por tudo. Tem uma outra questão que é ancestral na mulher e arquetípico da mulher, que é a questão da culpa, né? Se alguma coisa dá errado, é natural ou comum que a mulher se sinta culpada, ou se pergunte, aonde foi que eu errei? Qual foi a atitude que eu cometi que foi errada? E isso vem pela questão da ancestralidade, que remonta à mitologia de Adão e Eva e todo esse processo, né? E um outro processo também que as mulheres têm de perfil psicológico é uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima faz com que elas se sobrecarreguem e tentem mais ainda se desdobrar, fazer mais esforço. E uma outra característica interessante das mulheres é que elas são muito mais resistentes à dor. Talvez até por esse arquétipo, né, que a mulher vai parir com dor, então a dor seria uma parte do arquétipo da mulher, né, que ela comete o pecado de comer o fruto do conhecimento e perde o paraíso, depois ela se sente culpada, é toda uma dinâmica, né? Então, claro que esse já é um processo muito mais antropológico, sociológico, mas ele faz parte, né, de todo esse processo. Então, uma outra questão interessante dentro da questão dessas mulheres que são perfeccionistas é que elas não conseguem admitir o erro, né? Justamente pelo fato delas se sentir responsável por tudo que acontece à sua volta. Então, esses perfis psicológicos, eles são encontrados na maioria das pessoas que têm fibromialgia, né? Além desse processo dessa questão psicológica, tem outros fatores que a medicina, por exemplo, fala em questão genética, né? Porque a medicina sempre está procurando qual é a causa genética. Só que o próprio pesquisa do genoma humano, ele mostrou que nós esperávamos encontrar na ciência 300 mil genes ativos e foram encontrados só 27 mil genes ativos, ou seja, muito menos que 10% do que se esperava. Então, nós somos muito mais, nós temos muito menos genes para toda a nossa complexidade. E dentro da fibromialgia, o que se fala é que pode existir alguns genes, geralmente seriam alguns genes que estão relacionados com a modalização da serotonina e da endorfina. Então, essas pessoas teriam uma dificuldade maior para metabolizar e produzir endorfina e serotonina, e por isso teriam uma sensibilidade maior à dor. Então, a medicina ela não vai muito além disso, né? Existe uma possibilidade genética, mas ela seria polimórfica
né? Ou seja, vários genes, várias pequenas mutações que poderiam estar associadas. Mas essa questão ainda não está fechada. Cara, você apresentou essa situação e fiquei pensando que realmente essa doença da fibromialgia, a situação da fibromialgia, não vamos falar doença, né? Essa situação, realmente eu vi mais nas mulheres, eu não vi tantos homens com isso. E eu me lembro, inclusive, eu fiz um dia um exame ortomolecular, né? Exame ortomolecular com uma irmã. Aí ela me disse que pela pesquisa que ele fez, eu deveria estar com dores no corpo, eu deveria estar sofrendo de fibromialgia. Eu falei, eu não sinto dor em nenhum lugar. Aí ele falou, mas estranho, a sua exame aqui mostra que você deveria ter. Aí eu pensei, não, Deus deve estar me protegendo. Mas aí você trouxe um elemento que não, que nos outros monges, ainda monge, né? Monge, claro, vai achar que é Deus que está o protegendo, né? Mas, na verdade, não é essa questão de Deus que está protegendo. Como você está falando, essa situação social no planeta, psicossocial no planeta, gera essa incidência, essa questão, por exemplo, realmente, se você veja, quando você tem o hábito de dialogar e trabalhar com mulheres, né? Você encontra que elas são mais cooperativas que competitivas, né? Mais participativa, mais quer acrescentar alguma coisa. Mas quando essa pessoa é obrigada a conviver na sociedade patriarcal dos machos, né? Aí que você encontra tudo, a culpa é com ela que não sabe dirigir, ela que não entende, ela que não tem inteligência, ela que tá. Aí ela vai ter que se superar demais. E isso pode levar a um nível de estresse muito elevado. Como você falou ainda mais, um outro elemento muito importante que você colocou, a falta do sono. Há pessoas que não dormem, né? Significa basicamente, você falou também dos hormônios, basicamente aquele sono reparador à noite, que ativa o sistema nervoso parasimpático para limpar tudo o cortisol, que é gerado exatamente pelo esse perfeccionismo, pela tensão de querer dar certo, pelo desejo de acertar e de ser respeitada, essa tensão toda fica no corpo. E está comprovadíssimo que isso leva a dores pela tensão excessiva, né? A tensão excessiva que vai sendo mantido durante o dia e durante a noite para de novo acordar, basicamente um tempo muito grande. Você mantém essa pressão toda na estrutura, que no final realmente as dores aparecem. Então, acho realmente que isso é um ponto assim muito certo na sua análise, né? Eu nunca tinha pensado nessa visão que tem que observar, né? Mas não tinha pensado de ver isso mais no lado das irmãs. É exatamente isso, Dada, porque o que nós vemos é uma mulher que viveu milhares de anos cuidando apenas do seu lar e tendo um controle total desse lar, de repente ela vai para o mundo. Um mundo de alto grau de competição, onde também, além dos homens que já estavam lá, outras mulheres entram também nesse campo. Então todos estão competindo, principalmente nesse mundo hoje que nós temos, um mundo que tem que ser vitorioso, que tem que subir na vida, que tem que ter uma escalada de salário e de poder dentro do trabalho. Então esse sistema ele exige um estado de atenção permanente. Esse estado de atenção é um estado que ativa o sistema nervoso simpático, que é esse estado de alerta, né? E esse estado de alerta do sistema nervoso simpático, ele já existia lá na natureza, porque imagine uma mulher numa floresta, na época da pedra, com 5, 10 filhos, cada um correndo para um lado, cada um brincando de uma coisa, e ela procurando atrás, correndo atrás e procurando manter esses filhos por perto. Então ela desenvolveu uma capacidade de controle, de gerenciamento multitarefa, olhando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né, e fazendo isso justamente para preservar o clã familiar. E ela tem muito mais estrogênio, tem muito mais ocitocina,
do que testosterona, porque o processo dela é amamentar, cuidar, proteger. Então, todo esse mecanismo biológico do feminino, ele não estava adaptado para um mundo de competição, um mundo basicamente de testosterona. Então, ela já vai para um processo em deficiência hormonal, digamos assim, mas num sistema de competição com essa natureza de levar tudo muito a sério, de ter um controle sobre tudo, não delegar poderes e se sentir culpada pelo erro. Então, é uma soma muito grande de fatores que vão gerando tensão. Como a adrenalina, ela é um neurotransmissor preparado, um hormônio preparado para produzir luta ou fuga, né? Lutar ou fugir para se defender, para sobreviver, e esse processo gera uma tensão muscular, como você falou. E essa tensão vai se acumulando. Como a pessoa está com a adrenalina ativada, o cérebro fica em estado de alerta, a pessoa não dorme. Ou se ela dorme em estado de sono superficial. Isso é uma coisa que é muito comum entre as mulheres que são mães. Elas falam, meu sono nunca mais foi o mesmo. Porque ela fica em estado de alerta. A criança fez barulho, ela chorou, ela caiu da cama, aconteceu alguma coisa com ela. Então elas ficam com um estado permanente de estado de alerta, com adrenalina. E isso faz com que o sono fique superficial, para ouvir o barulho e acordar imediatamente, estar pronta, né, para atender o que estiver acontecendo, e não entra no sono profundo, né? Porque o sono profundo seria exatamente o que você falou, do parasimpático, que vai fazer a limpeza daquilo que aconteceu durante o dia, vai produzir o cortisol, vai produzir testosterona, vai produzir o hormônio de crescimento, a melatonina, todo esse mecanismo biológico, né? Então, a mulher ela está em permanente estado de alerta, e esse estado de alerta vai repercutindo no corpo, né? E a tensão que ela vai retendo, vai somatizando essa tensão. E uma coisa interessante, por exemplo, dentro da fibromialgia, que a dor não é muscular. Embora aperta o músculo e parece que a dor é muscular, mas ela é na fáscia muscular. A fibromialgia é uma informação da fáscia muscular, que é o tecido, aquele tecido fibroso que reveste a musculatura. Então, é ele que está inflamado, né? E uma das técnicas, por exemplo, que auxiliam muito o processo da fibromialgia é justamente liberação facial, miofacial, por causa dessa questão. Então, toda essa dinâmica do feminino no mundo que era masculino é o preço que se paga, né? Que nós todos estamos pagando. Estamos adoecendo. Tem uma frase do Krishnamurti, uma reflexão que ele diz assim: qual é a vantagem de ser normal numa sociedade que está doente? Ou seja, o normal é ser doente, né? O saudável hoje é exceção à regra, né? Porque uma pessoa que está no mundo está num fluxo doente, né? E está adoecendo por consequência. Sim, isso é incrível. Isso é o caso de várias outras doenças autoimunes, porque estamos vendo também aparecimento de vários tipos de doenças autoimunes que, quando era moleque, bem pequenininho lá na África, na verdade, nunca tinha visto de um monte de doenças que estamos vendo aqui. Então, na verdade, o processo de industrialização que vai trazendo o processo de industrialização que deveria, na verdade, ser uma solução, porque traria abundância. Ao invés de trazer abundância, trouxe um arrochamento de uma competição muito grande, né? E quando se acrescenta a concentração da riqueza, criando muitas pessoas fora, e agora essa questão das mulheres que com qualidade incrível, aquela questão da ocitocina, aquela questão de proteger, de cuidar, de prover, que agora isso é considerado não importante. E a coisa mais importante é correr lá fora para ganhar dinheiro, para ser um macho, né? Para ser um macho, né? Essas coisas, né? Acaba destruindo a coletividade. Então, na verdade, quando você está falando dessas coisas, eu estava me lembrando da civilização europeia, né? Também depois da industrialização, eles evoluíram muito. Nos países nórdicos da Europa, a região onde tem mais número de suicídio. Exatamente também por esse desenvolvimento social que não considera a pessoa como um tudo. Onde eles têm todos os bens materiais, mas o elo emocional, psíquico, espiritual está vazio. Não tem limite. Ao ponto das pessoas se acharem, o que é a vida aqui?
que estou fazendo aqui? Estou perdendo tempo aqui. E as pessoas decidiam literalmente eliminar eles mesmos, né? Eliminar eles mesmos. Doutor, não sei se você está conseguindo, está me ouvindo, né? Está conseguindo ouvir? Aham, tô. Ok. Então nessa conjuntura dessa apresentação, que apresenta a situação como essencialmente psíquica, psicoemocional e psico, no sentido de valores que cada pessoa tem, porque tem muitas mulheres também que não têm a fibromialgia. Então, não podemos dizer que todas as mulheres têm. Então, deve ter algum componente dentro da personalidade de algumas mulheres, como você falou, aquela coisa que você diz de perfeccionismo, né, de ter que competir, ter que essa intensidade que não para, né? Quais são? Você chegou a analisar quais seriam esses elementos nas outras mulheres que elas não pegar, apesar de estar competindo dentro da sociedade junto com os homens? Não, porque normalmente o foco, esse perfil psicológico que eu comentei, dessas características, são só das que têm fibromialgia, né? Então, nós não temos assim, um estudo das mulheres que não têm, qual seria o comportamento delas, porque daí não justificaria a fibromialgia, entende, Dada? Sim. Então, o foco da tipologia é só sobre aqueles que já têm o sintoma, né? Seria como assim, por exemplo, você pega uma interpretação psicossomática, você vai pegar sempre a doença em cima do psicológico. Mas Sim, tem que ter uma relação, sempre algo patológico, digamos assim, né? Eu, exatamente. eu, A visão. Sim, vai que. pode falar. Eu queria colocar um outro ponto, mas antes de colocar, eu queria ouvir o ponto que você ia colocar. Como eu falo a questão da medicina personalizada, quando eu atendo uma pessoa que tem, por exemplo, a fibromialgia, eu busco entender a dinâmica daquela pessoa, né? Por que que ela desenvolveu? Porque mesmo que tenha alguma coisa genética, não é porque a pessoa tem uma característica genética que ela vai desenvolver a doença, como Alzheimer, como qualquer câncer, qualquer outro tipo de doença. E tem uma teoria agora que vai além da genética, que é a epigenética, né? A epigenética, elas são genes, representam genes que estão por fora da cadeia do DNA e elas ficam como receptores da membrana celular, recebendo informação química, psíquica, energética e regulando e modulando os genes a partir dessa informação que ela recebe do exterior a partir da membrana. Então, esse exterior, a psicologia fala o seguinte: não importa o que acontece com a pessoa, importa o valor que ela dá para aquela coisa que aconteceu, ou seja, o significado, a importância que ela dá. E aí entra a questão da pessoa. Eu, por exemplo, trabalho com medicina grega, da medicina do temperamento. Então, eu analiso se essa pessoa, por exemplo, é uma sanguínea, uma fleumática, uma colérica, né, uma melancólica. Isso já dá um perfil de como é que a pessoa vê, quanto que ela valoriza mais o mental, mais o emocional. Eu trabalho, por exemplo, com astrologia. Eventualmente eu faço o mapa astral do paciente no consultório. E aí explico assim a dinâmica daquela psique, como que ela está estruturada, a biografia da pessoa, a história dela, o que aconteceu, porque a medicina fala que normalmente essas mulheres têm traumas, ou traumas físicos, como doença, como acidente físico, ou traumas emocionais. E pode ter infecções de repetição, então nós temos que ir procurando toda aquela história daquela pessoa, tornando isso cada vez mais individualizado possível. Ver como que essa pessoa entrou no mercado de trabalho, como que ela administra, se ela é casada, se ela é separada, se ela tem filhos, como é que ela administra essa vida que ela tem. Se ela tem, por exemplo, é muito comum no meio ambiente empresarial, uma coisa que é chamada sociopata corporativo, porque o meio empresarial tem muito sociopatia entre chefes e líderes. Então, como essa pessoa lida com essa hierarquia, né? Então, sempre tem que olhar assim, procurar olhar de uma forma mais individualizada possível, por que aquela pessoa, com todas essas variáveis, acabou adoecendo. Até para buscar um caminho de cura, né? Porque a medicina, embora a medicina fale que a fibromialgia não tem cura, eu tenho pacientes que curaram, no sentido de não ter mais sintoma, né? Mas aquela pessoa curou, não a fibromialgia que curou. Então é um outro
foco, a gente está olhando de uma forma diferenciada. Exatamente. Essa forma não é de curar a doença, mas de harmonizar a pessoa, né? De harmonizar a pessoa e quem sabe a pessoa, na verdade, não é harmonizar a pessoa se harmonizar com apoio, né? Com apoio do médico, com apoio do aconselhador. Quando você está falando isso tudo, cara, eu não posso ver a grandeza da cultura do oriental, do yoga, do tantra yoga. Porque todos os elementos que você está nos colocando, eu estou vendo uma situação assim, aquela coisa que você colocou. Pouco importa o que acontece na vida, pouco importa as coisas que acontecem. O que te marca é sua avaliação do que aconteceu. Se a sua avaliação foi ruim e negativa, aí você tem dor. E incrível que pareça, nós somos assim. E aí essa dor vai se manifestar em algum lugar, né? Dependendo do nível de trauma que aconteceu, no caso psíquico, né? Psicoemocional, alguma coisa assim, ele vai procurar uma porta de expressão. Ele vai procurar um lugar onde a pessoa tem uma fraqueza. Mas nesse caso da fibromialgia, tem essa tensão que se sustenta por muito tempo, né? Que acaba gerando realmente um adoecimento muito grande. E aí eu estava achando aqui, né, pensando nessa visão da cultura oriental, como a prática do Tantra tem várias ferramentas para eliminar o estresse. E dentro do estresse, o cortisol, que é o grande, apesar de ser algo importante para trabalhar, para fazer coisas, para ter energia, inclusive a questão da testosterona também vem desses alimentos, né? Então, o cortisol não é ruim totalmente, tem essa parte. Mas quando essa questão dele se torna excessiva, nessa visão de uma tensão sustentada por muito tempo, aí realmente ela se torna adoecedora. E aí podemos pensar assim, que tem que haver um sistema de liberação dessa tensão, de redução dessa tensão. Há pouco você está falando que não são os músculos per se que são inflamados, mas é a face. Aí você falou de liberação facial. Você poderia extrapolar um pouquinho mais sobre essa questão da face, como que você resolve, como que faz isso? Porque acho que vamos nos encontrar nisso com Tantra. Sim, isso é uma questão muito interessante. Existe uma linha de tratamento chamada liberação miofacial, e ela é massagem, ela é feita com massagem. Só que a liberação miofacial hoje em dia, ela é mais focada num grupo de músculos. Por exemplo, uma pessoa vai correr, faz uma liberação miofacial dos membros inferiores. A pessoa vai jogar tênis, faz uma liberação do membro superior. Então ela é focada mais num conjunto de músculos. A melhor técnica que existe atualmente é chamada Rolfing. O Rolfing, ele foi criado por uma americana chamada Ida Rolf, que por que ele é mais adequado? Porque ele faz uma liberação miofascial dos pés até a cabeça, inclusive visceral do abdômen, de cada órgão do abdômen, porque como essa face ela reveste todos os músculos, ela tem que ser liberada em todo o seu conjunto para reestruturar o corpo. Quando ele libera a face, essa face, quando a pessoa tem dor local, essa face está contraída, está inflamada, e por causa dessa contração, dessa tensão, ela tem inflamação e tem dor. Quando é liberada a face, ela relaxa, distende, ela reposiciona a estrutura e alivia a dor. Então, eu já tive casos assim, muito graves de fibromialgia, onde a pessoa estava assim, praticamente impossibilidade de trabalhar, de fazer qualquer coisa, e com o tratamento que nós fizemos junto com o Rolfing, a pessoa praticamente curou. Então, a resposta é justamente isso. No caso, por exemplo, do trabalho alongamento, né, o alongamento, ele auxilia em parte a liberar essa tensão, mas ela precisaria ser feita de uma forma mais direcionada. Então, normalmente, assim, quando você libera a face, a dor desaparece. É claro que se você não mudar o contexto dessa pessoa, ela tende a repetir. Tem um médico, ele é osteopata americano chamado Joe Dispenza. Ele é um cara assim, bem famoso atualmente.
nas mídias, e ele fala sobre o efeito placebo. E ele fala uma coisa muito interessante, que para você mudar o seu destino e encontrar a cura, você tem que deixar de ser o que você é hoje. Porque o que você é hoje cria a sua realidade e cria a sua doença, e sustenta a sua realidade e a sua doença. Aquela frase que o Einstein fala, se você fizer sempre do mesmo jeito, você sempre terá o mesmo resultado. Ou seja, para nós sairmos da nossa dor, da nossa doença, da nossa realidade atual, nós temos que mudar o que nós somos, como que nós vemos o mundo, como nós reagimos. Então, aí entra, por exemplo, porque o Tantra é uma linha de yoga que visa a complexidade, né? E é o processo mais profundo do ser humano de libertação, de identificação com o divino. Porque no Ocidente, infelizmente, veio muito a parte física do yoga, o Hatha Yoga, né? Muitas vezes a academia fica apenas nessa parte física e não ultrapassa, não entra na meditação profunda, não entra em dhyana, não entra em níveis mais profundos, né? E aí tem um resultado mais superficial. E nesse ponto de resultado superficial, se você pegar essa questão que você colocou desse irmão americano, que falou de, por exemplo, Einstein, né, que tem que mudar os paradigmas para mudar a realidade, o processo do autoconhecimento, né, é um processo, autoconhecimento, antes de falar da meditação, de dhyana, toda essa coisa, né, o processo de conhecer a si mesmo, de entender os mecanismos psíquicos, é um processo que as pessoas têm que fazer. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas, como se diz, algumas pessoas dizem que é doloroso, né? Que é doloroso. O Tantra já nos predispôs, né? O Tantra predispôs as pessoas a exatamente abrir essas portas fechadas, onde tem muitas coisas que estão influenciando a vida e o correr da vida, né? E gerando comportamento. Então, já é um bom passo essa determinação de entender a si mesmo, de trabalhar a si mesmo e de ir. Agora, cara, irmão, eu queria entrar mais então. Qual outro tipo de abordagem, de tratamento você faz nessa questão? Porque para mim já entendi uma coisa, que com certeza tem que eliminar o estresse da vida da pessoa. O estresse parece ser um vilão muito grande, e da forma que você está falando, aí você estuda, porque o estresse, como você falou, algo aconteceu, me afetou. Não afetou pessoa A, não afetou pessoa B. Afetou a mim. Por que afetou a mim? Aí você faz esse estudo inteiro, entender quais são os meus mecanismos, qual a minha biografia, qual a minha, inclusive, quando você falou da astrologia, veio na minha cabeça imediatamente a visão que, na verdade, a astrologia, o que ela dá? Ela dá as predisposições, as possibilidades de acontecimento na vida do ser humano. Então, quais são essas predisposições que estão me afetando e que fazem que essa situação me pegou? Então, esse estudo e compreensão da pessoa como um todo, né, acaba sendo algo muito, muito chave, né, nesse tratamento. Mas, no final, o estresse só vai eliminar se tocar essas questões. É exatamente isso. Eu tenho dado assim, um exemplo para os pacientes, assim, uma metáfora que é fácil de explicar, é o seguinte: você vai estourar pipoca. Você pega uma panela de pressão, pega o micro-ondas e liga. E aí espera um tempinho, as pipocas começam a estourar, 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 estourar. E a orientação fala assim: quando parar de estourar, você desliga, senão vai queimar. E aí, o que eu digo nesse sentido de contexto? As pipocas que estouram são as pessoas que adoecem. Então, a sociedade faz uma pressão, faz pressão, faz pressão, e as pessoas mais frágeis, elas vão explodindo, vão explodindo. O explodir significa adoecer. E tem aquelas pipocas que não estouram. Se você colocar de novo, ela queima, mas ela não estoura. Então, são os resilientes. São aqueles que resistem à pressão. Por estrutura psicológica, por estrutura emocional, por estrutura genética, por serem mais flexíveis. Então, essa natureza da pessoa, essa forma da pessoa funcionar, é que faz com que ela adoeça mais rápido ou não adoeça, ou mais tarde, né? Então, nessa dinâmica, quando você entende essa dinâmica, você pode daí começar a focar o que fazer, como conduzir o processo para a pessoa. Mas o primeiro passo é a pessoa entender toda essa dinâmica. Isso que eu estou falando aqui, eu falo para o paciente no consultório. Desde a evolução da mulher, o que aconteceu com a humanidade, por que a humanidade adoeceu, e que nós estamos vivendo um sistema doente. Porque se a pessoa não entender
que isso é superior a ela, é maior do que ela, né? Aí ela não vai perceber em que condições que ela tem que trabalhar. O mais importante seria ela começar a modular a vida dela, ver como é que ela está levando, e começar a administrar melhor, porque a palavra resiliência é uma resistência com flexibilidade, né? Que os orientais comparam com o bambu, né? Que ele flui, ele verga com o vento para não arrebentar. Quem não verga, rompe. Então essa questão seria a da adaptação. Exatamente, caro irmão. Exatamente. O bambu que não se dobra, ele quebra. Entende? É isso. Aí significa também um desenvolvimento de uma inteligência emocional muito grande. Porque aí, encarando essa coisa, se conhecendo, sabendo, aí estou falando que alguém fez o processo de autoconhecimento, visitou o Dr. Paulo Maciel, entendeu os mecanismos que estão acontecendo aqui dentro, aí encarando a vida, né, já está ciente que você deu o exemplo da pipoca, que pipoca fica no fogo, né? Aí ele queima. A pessoa vai saber, se eu continuar nessa rota por mais tempo, vou gerar aquelas dores que eu tenho. Momento de eu voltar para casa, tomar um banho, escutar uma boa música, de mudar a rota, de fazer alguma coisa que elimina. Então, em termos de tratamento, você tem algumas coisas a mais a colocar, além de liberar o estresse, de autoconhecimento, são muitas coisas que você já colocou, de compreender a causa, né? De compreender a causa, como a causa no sentido de como que isso afeta a mim, porque minha fibromialgia não é necessariamente o mesmo que do outro, né? Você colocou essa resiliência, desenvolver uma resiliência na vida, né? Teria algo a mais que você pode acrescentar nesse assunto? Sim, antes de entrar nessa parte, eu só quero complementar isso que você falou a respeito do cortisol, porque o sistema nervoso central, ele é autônomo, ele é baseado no simpático e no parasimpático. O simpático, ele está mais ativo durante o dia, que é o estado de alerta para os perigos, de estar o tempo todo atento ao que está acontecendo, e libera adrenalina e noradrenalina. E à noite, ele liberaria a melatonina e o cortisol, né? Porque como no mundo primitivo as pessoas sofriam muito acidente de trabalho, acidente, porque era uma vida muito mais austera, muito mais difícil, o cortisol, ele é um corticoide, ele vinha reparando os tecidos à noite, quando a pessoa estava dormindo, né? Então esse cortisol deveria funcionar só ser produzido à noite, e depois ele vai esgotando, e durante o dia, no final do dia já não tem mais cortisol. Aí produz de noite e vai consumindo. E aí, assim, a adrenalina e todos seriam cíclicos, né? Só que a pessoa, como ela está adrenada, que a gente chama, ela vai dormir com adrenalina. Aí não tem sono profundo e aí não consegue fazer o reparo. E o cortisol passa o dia inteiro alto, né? O dia, ele devia estar alto só durante a noite. Então esse é o fator. Uma coisa, dois conselhos que eu falo para minhas pacientes. Nunca vai dormir preocupada, porque isso é uma questão interessante. A pessoa está tão cansada que ela fala, eu vou dormir. E ela vai dormir no estado de cansaço. Ela deveria primeiro descansar e depois de dormir. O ideal seria o quê? Fazer uma meditação, fazer um alongamento, não ficar vendo celular, não ficar vendo televisão, não ficar falando de nada que pudesse estressar, porque o cérebro ele tem que entender que não tem perigo. Se a pessoa está fazendo contato com informações que geram um estado de tensão, libera adrenalina e ela vai dormir, o cérebro fala, você não vai dormir. Porque você tem que ficar acordada para você se preparar para o perigo. Você tem que estar de alerta. Então, a pessoa deveria ter sempre um ritual, antes de dormir, de estar completamente relaxada. Porque daí o cérebro entende, pode dormir porque você não está em perigo. Esse seria um fator. Um outro fator que é muito comum em mulheres, antes de dormir, ela vai pensar o que ela vai fazer no dia seguinte. Vou acordar tal hora, vou sair tal hora, vou fazer tal coisa, vou levar a criança na escola, vou pegar, vou trabalhar. Então ela planeja o dia seguinte. E isso é ruim para o cérebro, porque ele já está em estado de alerta, porque ele não entende que você vai dormir para preparar, ele entende que você já devia estar fazendo aquilo. Então esse desligar, a pessoa ir se desligando. Uma outra coisa que é bem assim, importante, que o pessoal hoje em dia está acontecendo, é a questão da tela azul. A tela azul do computador, a tela azul do celular, a tela azul da televisão, porque na natureza o céu tem duas cores, azul e preto.
azul quando está dia, preto quando está de noite. E como a pessoa, por exemplo, ela vai deitar e está com o celular ligado, o olho não vê, mas o cérebro vê a cor azul. Ele entende, ainda é dia, ainda é dia. Não produza melatonina. Porque à noite, quando o dia vai escurecendo, o cérebro entende, está escurecendo, produzir melatonina para dormir. E aí a pessoa desliga o celular e o cérebro pensa assim, mas como assim, já escureceu? Já é noite? Não deu tempo de fazer a melatonina. Aí a pessoa não consegue dormir. Então é um processo, né? Nós perdemos essa noção de ciclo, né? De noite e dia, noite e dia. E essa perda de ciclo, ela é muito danosa, de uma forma geral. Sim, incrível, incrível. Incrível isso, porque eu estou vendo muitos praticantes de yoga apareceram aqui. Eu acho que muitos deles vão se lembrar que o processo do yoga à noite é exatamente esse processo de desligamento. Tá claro, você vai na cama com raiva, você acorda muito mal. Você vai na cama com cansaço, você acorda com cansaço. Então, você tem que entrar na cama inspirada, feliz, e realmente nesse processo introspectivo. Introspectivo. Aí as pessoas já tomam banho, meu banho, medita, né, faz um pequeno alongamento para se posicionar e antes de dormir. Eles entram nesse estado, um monte de coisa que você colocou aí, um monte de coisa, são aconselhamento puro e simples de uma vida simples e saudável. É, exatamente. Então, um aspecto, por exemplo, assim, quais tratamentos que podem ser feitos? O primeiro tratamento seria ajustar a vida da pessoa, né, para administrar melhor, para ficar mais fácil de levar, para ficar mais leve, para reduzir esse estado de tensão, de alerta, né, para respeitar o ciclo, noite e dia. Esse todo o processo é um reaprendizado, né, porque nós estamos vivendo numa uma vida muito acelerada, com muita informação, com muito estresse, com muita tensão, e a pessoa nem está consciente, ela está sendo só levada por esse processo. Então, tomar consciência é o primeiro passo, tomar atitude é o segundo passo. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, falo brincando, mas é sério. Ou você toma atitude, ou você toma remédio, né? A pessoa tem que escolher se ela vai tomar atitude. Se ela não tomar atitude, vai ter que tomar remédio. O ideal seria tomar atitude, porque a pessoa adquire autonomia, né, do processo dela. Então, a técnica do yoga é muito importante nesse sentido para aprender a relaxar, né? Técnicas de autogenia, técnicas de mindfulness, qualquer tipo de trabalho que a pessoa aprenda, ela aprenda realmente como relaxar e como diferenciar um estado de tensão e de relaxamento. Porque a pessoa só vai saber que ela está tensa quando ela já esteve relaxada e pode comparar. Se ela está em um estado permanente de tensão, ela não vai perceber. Às vezes você pega uma pessoa, por exemplo, no trapézio, tá que nem uma pedra. A pessoa fala, mas não, mas eu estou relaxado. E aquilo está duro, assim, né? Porque ela não tem outro parâmetro de relaxamento para comparar como é que ela estava, né? Com atenção e relaxamento. Uma outra técnica que é muito interessante para a pessoa trabalhar é com auto-hipnose. Ou com a hipnose clínica ou com auto-hipnose. A auto-hipnose é melhor porque a pessoa aprende a praticar. E isso aqui, essas coisas, ela tem, eu falo para os pacientes, você tem que inserir isso no seu dia a dia. Você tem que fazer isso como uma rotina. Uma rotina. Não é uma coisa para você fazer. Uma coisa assim, por exemplo, que é uma crítica que eu tenho para algumas academias de yoga que tem no Brasil, a maioria, que a pessoa vai lá na academia e pratica o yoga, e daí volta para casa. Aí, na semana seguinte, ela vai lá na academia de yoga e pratica o yoga. E ela devia estar fazendo 24 horas por dia, yoga. É o que se fala na Nanda Marga. O yoga é um estilo de vida. O comer, o dormir, o se vestir, a higiene, tudo está dentro de um princípio. Você vive o yoga. Não é uma coisa para praticar na academia. Porque ela não vai ter o efeito mais profundo, um resultado maior, porque ele é muito pontual. É uma hora por semana, por exemplo, ou 2 horas por semana. Mas devia ser feito isso continuamente, né? Então, toda técnica que possa trabalhar com relaxamento, que seja com hipnose, massagem, o Rolfing, que vai liberar a face muscular, todo esse processo é importante. Uma outra questão que hoje em dia está bastante na moda é a constelação familiar. É a pessoa trabalhar, constelar, por exemplo, a doença, para ver o que aparece. Só que a constelação, as pessoas pensam assim que ela faz uma constelação e está resolvido. E não é. Muitas vezes esse sistema é do próprio sistema familiar, ou seja, é o processo
do sistema familiar e do sistema social. Então tem que se fazer várias vezes, né? Não é simplesmente uma sessão é suficiente. Mas então todos são recursos. Dentro da ortomolecular, eu trabalho com várias linhas. Eu trabalho com fitoterapia, trabalho com vitamina D, com ômega 3, trabalha com EDTA, ativação de mitocôndria, tem várias linhas. Dentro da ortomolecular, a visão que a fibromialgia é uma doença transmitida pela mitocôndria. E a mitocôndria, ela é transmitida só pela linhagem materna. Só as mulheres transmitem a mitocôndria. Então essa é uma outra linha de pensamento também. E hoje em dia eu estou trabalhando também, esse ano, com o canabidiol. O canabidiol é uma substância muito interessante, porque ela é extraída de algumas plantas, principalmente da cannabis, né, da maconha. O canabidiol, ele vem a partir do ômega 3, ele é um óleo, ele não tem nenhum efeito psicotrópico, que é o THC que teria esse efeito psicotrópico. Mas nós temos um sistema endocannabinoide onde nós próprios produzimos esses canabidióis, nós próprios produzimos. Mas quando estamos doentes, nós não conseguimos produzir o suficiente para fazer o seu trabalho. Então, muita gente associa, por exemplo, que o maestro do corpo é a pineal, a hipófise. A hipófise seria o maestro, né, das glândulas. Mas o verdadeiro maestro é o sistema endocannabinoide, porque ele controla todo o sistema imunológico, todo o sistema neurológico, ele controla os órgãos, todas as células têm receptores dos canabinoides. Então esse é um fator hoje que ele pode ser agregado junto com toda essa dinâmica, né? Seria uma espécie de higiene social, né, emocional, e um reeducar, né, para a vida. Se foi incrível você falar também da constelação, porque a constelação ela reverte a família, né? E muitas das maiores traumas que as pessoas desenvolvem, e muitas vezes com as pessoas mais perto. Essas coisas realmente que geram essa na sociedade, a estrutura que a pessoa leva na sociedade para lutar, para encarar o machismo, para encarar a competição, a estrutura que a pessoa leva para isso vem da família. Então, como você falou, tem que fazer uma pesquisa bem profunda. Você falou do canabidiol, eu acho interessante salientar aqui já, né, que o canabidiol é um óleo, como você colocou, que é incrível, incrível em muitas coisas, inclusive em ajudar a limpar as conexões das sinapses neural, né? Que é usado muito a facilitar, inclusive a eliminar essas doenças que dificulta a memória, dificulta o raciocínio, esse tipo de coisa. Doutor, foi incrível, foi incrível. Acho que, apesar de termos levado um tempo para podermos entrar nessa maquininha, né? Pouco a pouco, na próxima vez vamos ser mais rápido, né? Sim. Ela fica gravada assim, Sandra, sim, ela fica gravada live. Tem uma irmã aí que falou que ela, em 2015, ela sofreu também de fibromialgia. Ela foi no médico, né? Aí dava todo tipo de remédio para tirar a dor, depois para dormir, depois na palavra dele, ele disse foi horrível, horrível. Isso que ela disse, né? Então, mas do que você falou aqui, eu estou retendo na minha mente assim, numa visão de mudança, numa visão do Tantra, né? E primeiro a sociedade, a organização social nossa, que é muito machista e que obriga as mães, que era na civilização matriarcal do yoga, né? Você lembra, né? Que o sistema era matriarcal. Então a mãe não era a pessoa que ia caçar, ela era a matriarca, ela era que coordenava, mantivia a estrutura. E foi fantástico. O Tantra é muito mais alinhado com esse sistema matriarcal que o patriarcal. Porque esse patriarcal tem um lado único do caçador, homem, né? que vai lá, mata o bicho e traga e acha que fez tudo. Agora, quando essas mães, que era para proteger, para cuidar, para gerir, eu estou visualizando assim, desde que o pequeno cigote se forma aí,
aí na barriga dela, sustentando o processo de crescimento inteiro, até gerar luz e proteger isso. Não estou falando que isso é a única função que as mulheres têm que ter. Eu só estou falando que essa característica dela de proteger é muito, muito, muito além do que você precisa. Ao ponto, mesmo apesar disso, ela é também obrigada a provar para o mundo que eu também sei ganhar dinheiro, eu sei competir. É claro que sabe, mas a organização social nossa, que é desse tipo, tem que mudar de sistema competitivo a um sistema cooperativo. Aí, para reduzir essa tensão que está na sociedade, e eu acho também que, apesar que, digamos, né, que a feminologia não ataca a maioria dos homens, né, mas deve ter um efeito também estressante, inclusive nos homens, que também não aguentam a competição, que acaba te gerando, pode ser não dores no corpo, não somatiza rápido, mas o psique deles, como que fica? Quando você falou de psicopatas nas estruturas empresariais, essa doença é pior que fibromialgia. É uma situação pior no sentido assim, da escala evolutiva, no mínimo eu somatizei no corpo. Eu vou me tratar. O cara somatiza na cabeça. No psique. É pior ainda. Entende? Então, os homens não têm, mas aí acaba tendo esses defeitos. Aí começa a fazer guerras, onde mata um monte de gente. Começa a fazer guerras econômicas, né? Guerras de todo tipo de coisa, né? Então, a organização social, eu acho que a visão do Sarkar, né, Prabhat Sarkar, que é o nosso professor de Tantra, conhecido assim com o nome dele, Silvio, propondo uma sociedade totalmente guiada pelo cooperativismo, uma sociedade onde os atores sociais vão se complementando um com o outro, pode ajudar a sanear a questão psíquica. É a questão do corpo mesmo, agora do estresse, processo de autoconhecimento. Não tem como fugir dele. Como você falou. Vai, querido. Eu também estou escrevendo uma teoria política que é baseada nesse princípio, sabe? Que a dinâmica da sociedade humana, ela sempre foi conduzida pelos sociopatas e psicopatas, que tinham um desejo, uma ambição de poder muito grande e fariam qualquer coisa para chegar no poder. E as pessoas que não têm esse perfil patológico da psicopatia, que são os neuróticos, né, como Freud falava, sofrem as consequências dessa pressão, da pulsão e da sociedade, e por isso que adoecem. Adoecem justamente baseado nesse movimento que a sociedade tem de buscar o poder. E uma questão que eu vejo, por exemplo, assim, os poucos homens que eu vi que tinham fibromialgia, a temática psicológica dessas pessoas é que eles não conseguiam cumprir o papel paterno, que é de prover, por exemplo, homens que perdiam emprego, que não conseguiam emprego, que não conseguiam manter a família, não conseguiam levar o alimento para casa, que é o papel de provedor, né? Quando essa função do provedor não era cumprida, e essa pessoa dava importância para isso, né, porque ela também tem que dar importância, ela poderia adoecer dentro desse perfil da fibromialgia também. Incrível. E também é um nível estressante. É um nível de estresse excessivo, onde ele é obrigado... Não, você falou muitas coisas. Você está falando muitas coisas. Essa questão dos caras, né, que controlam a sociedade, que lideram a sociedade, né? Eu analiso isso, eu vejo isso. Na guerra da Ucrânia, se você veja essa coisa acontecendo lá, a Rússia, a OTAN, a Europa, a América, estão massacrando os ucranianos. E por causa de interesses geopolíticos. Não é pela causa dos ucranianos que tem aquela guerra. É porque algumas pessoas querem manter sua liderança, querem pegar a matéria-prima do outro, o outro não quer, aí começa essa miséria toda. E estão falando no nível, estão andando no nível onde quase está se falando do uso de armas nucleares para coisa dessas psicopatas, aí vou falar realmente o nome deles, né? A coisa desses psicopatas que acabam adoecendo a sociedade inteira, né? Então, esses homens que não conseguiram se encaixar nesse molde também acaba tendo. Então, essa revolução social
a revolução, o processo de autoconhecimento, aprender com profissionais essas terapias, esse processo que ajuda, né, no processo de autoconhecimento, no processo de liberar o estresse, essa coisa toda. E mais importante, uma qualidade de vida cada vez mais simples, mais harmônica. É exatamente isso. Eu falo para meus pacientes, nós temos que olhar para nós mesmos e perguntar como que eu permaneço saudável numa sociedade que está doente. Nós temos que ter uma posição permanentemente ativa, proativa, de consciência que eu tenho que me adaptar ao estar no mundo, mas sem adoecer pelo mundo. Então isso é uma grande arte, não é fácil, porque a maioria das pessoas estão doentes. Primeiro porque não tem consciência, e segundo porque elas simplesmente se deixam levar pelo sistema. Então, a tomada de consciência, como você falou lá no começo, né, o autoconhecimento é fundamental. Sim, sim. E outro ponto importante que você colocou para ajudar que tem a situação, como você explicou bem também, é um fenômeno psicossocial. Não é só individual. Você está no conjunto, né? E, portanto, essa mudança social de cooperação, de fraternidade, de amor, né? Também um elemento que tem que ser considerado, né? Se queremos uma sociedade cada vez mais saudável. Por isso que hoje em dia eu falo muito da educação onde o sistema educacional tem que mudar. Ao invés de formar meninos achando que vão entrar lá e competir e se tornar melhor que todos os outros, claro, tem que formar meninos que estão cientes dessa coisa que você falou, do ser como um tudo, e da sua interdependência com os demais, e da necessidade do conjunto ser vitorioso. Eu ser vitorioso, não sozinho, mas com os outros irmãos. Eu escutei que teve uma história que foi feita na África, é novinho, nasci na África, sou baiano africano, tá? Nasci na África, mas não vi. Parece que as crianças, né, um cara colocou uma coisa e chamou que quem vai chegar mais cedo vai pegar. Aí as crianças que começaram a correr, mas algumas crianças ficaram para trás. Aí eles pararam e esperaram que todo mundo chegasse junto, para todo mundo chegar no ponto e partilhar essa maravilha. É uma outra visão. Então, essa sociedade competitiva não é necessário. Competitiva não é para melhorar. Não é competição esportiva, onde você compete com o irmão, mas você não quer quebrar ele, você não quer matar ele. No final, você se abraça, vocês dois são felizes e vão se ajudando na evolução do esporte. Não, é uma competição onde eu ganho e você perde. Entende? Essa competição de eu ganhar e você perde. É uma competição doentio que foi imposto na psique da sociedade e que, infelizmente, domina a sociedade atual. Né? Então, mudança de paradigma, a paradigmas neo-humanista, que chamamos da educação neo-humanista, né? E também fica importante. Caro irmão, eu adorei muito essa conversa. Vou te convidar também para falar no YouTube, né? Você prepara, eu espero que teremos mais assuntos. Eu queria te perguntar se você teria algo a mais que você quer deixar para o nosso povo antes de encerrar. Já estamos aqui, acredito, considerado o tempo que iniciamos, 1 hora. Alguém fez alguma pergunta? Não, no Instagram acho que não tem pergunta, né? Que na verdade tem perguntas, só que as pessoas, eu acho que como eu também não estou sabendo fazer. Escreve tudo na tela, e aí acaba difícil de memorizar tudo, né? Mas eles adoraram, né? De dizer que eu superei, por exemplo, já tinha escrito lá em cima que passou por esse processo e superou, né? Houve só pessoas dizendo que foi fantástico, que a fala é muito fantástico, que o nível do conhecimento é fantástico. Eu acredito essa apresentação que você fez hoje é uma apresentação muito rara, que dá um outro ponto de vista a essa situação. E que dá esperança, inclusive. Esperança, sim, que eu não sou doente, né? É uma situação que nós vamos ter. A Heloísa, né? A Heloísa aí está falando, né? A Heloísa Lemos falando, Dr. Paulo, é especial, né? Incrível.
né? Você já é bem conhecido por muitas pessoas que participaram aqui. Eu avisei o pessoal no Facebook, né? Eu avisei também algumas pessoas do meu WhatsApp. O foco remete, assim, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, que todo mundo pode curar, desde que deixe de ser o que era. Ou seja, nós temos que focar na pessoa. A pessoa tem que se trabalhar, ela tem que se tornar um agente ativo da sua transformação. E tem uma questão que o Hipócrates, o pai da medicina moderna grega, falava assim para os médicos, um conselho que ele dava. Pergunte ao paciente, antes de tratá-lo, se ele está disposto a abrir mão de tudo que deixou ele doente. De tudo que deixou ele doente. Agora, imagine, a época do Hipócrates, 2.600 anos atrás, o que deixava a pessoa doente? Geralmente era alimentação, porque não existia nada químico, não existia nada industrializado. Por isso que ele falava, né? Faça do teu alimento o teu remédio. Mas essa pergunta, se a pessoa está disposta a abrir mão do que deixou ela doente, é a cura. Se a pessoa abrir mão, inclusive da sua forma de agir, de sentir, da sua forma de reagir às situações, a importância que ela dá, todo esse processo, essa dinâmica, se ela transforma essa dinâmica, porque a vida é como eu até fiz uma impressão aqui, esse símbolo, né? Que é um móvel. Esse móvel, cada peça do móvel está no seu lugar, com seu peso específico e sua posição específica. Se uma das peças mudar, a sua posição, o seu peso, toda a estrutura muda. Então, nós temos que entender que, embora nós estamos doentes pelo sistema que está doente, se eu mudo a minha posição, o meu peso, a minha forma de administrar, de fluir nesse sistema, eu posso mudar a realidade. Então, ainda está em nossas mãos. Né? O terapeuta, seja psicólogo, seja terapeuta, seja médico, seja quem for, ele vai auxiliar a pessoa a fazer esse movimento, a mostrar o movimento. E a pessoa tem que sustentar. Se ela sustentar, se ela se mantiver num novo estado de comportamento, de valores, ela vai estar curada daquilo que era o seu passado. Né? Essa é a nossa mensagem. Com certeza. Uma mensagem, é a mensagem de sempre, assim, uma mensagem fantástica, que é a mensagem do despertar da consciência e da responsabilização de si para a vida. É claro, falamos que a sociedade está doente, que tem machismo, que tem tudo isso. Mas no meio disso é o que você está fazendo. Né? É claro, coletivamente, vamos tentar fazer o melhor. Né? O Tantra tem essa coisa sempre de... A palavra Tantra é libertar a si mesmo daquelas coisas que nos embrutecem, daquelas coisas que nos amarram, daquelas coisas que nos adoecem. É isso uma liberação em todos os níveis. Então, temos que ter coragem de se assumir, peito, de dizer, essa vida é minha vida. Eu quero viver de forma alegre, feliz, saudável, é sempre assim. Portanto, eu vou ter que ter a responsabilidade de olhar essas coisas que me adoecem, né? De entender os meus mecanismos que me predispõem a situações emocionais de sofredor, de situações de adoecimento, e ir fazendo alguma coisa sobre isso. Caro irmão, eu quero agradecer a você, mas eu não quero deixar você sair. Você quer deixar seu contato, se alguém quiser fazer uma consulta, uma conversa contigo? Pode ser. Tem o meu telefone fixo, que a secretária atende, é 41 de Curitiba, 3336-5022. 3336-5022. E nós podemos fazer também hoje, até por causa da questão da pandemia, consultas online, né? Porque hoje em dia ficou comum por causa da pandemia e por causa das distâncias, né? Então, pode ser feito consulta presencial. Eu prefiro presencial, eu gosto muito de estar com a pessoa, de olhar a pessoa. Eu sinto que flui melhor, mas quando não é possível, a consulta online é uma alternativa. Sim, sim. Inclusive, já vou acrescentar, né, que eu queria pedir para o pessoal que está aqui ainda, primeiro quero agradecer a participação do Dr. Paulo Maciel, né, com tanta clareza, né? Ele nos trouxe um universo da vida humana e dentro desse universo ele nos ajudou a localizar essa questão da fibromialgia como uma situação consequente de uma realidade
o interno psíquico, mas também da sociedade, né? E, portanto, sim, temos possibilidade de mudar essas realidades. A realidade nós que criamos, nós podemos mudar individualmente o que eu criei para mim mesmo posso mudar, e coletivamente o que criamos para todos nós juntos podemos fazer essas mudanças. Mas eu queria pedir para vocês, né? Assim que terminamos a live, todos esses comentários que vocês fizeram aí desaparecem. Eles não ficam. Eu queria que você tomasse o tempo, depois da live, de escrever mesmo abaixo do vídeo que vai ficar, todos esses comentários. Aí o doutor também pode colocar também lá o seu contato para as pessoas, quem quiser conversar mais, né? E vai ser, eu acho, uma coisa muito bonita. Muito bonita. Eu fiquei muito feliz e com muita alegria mesmo que estou pedindo você deixar seu contato, porque você realmente fez um esforço de entender esse fenômeno e poucas pessoas fizeram. E você colocou ele num contexto amplo, não de uma forma limitada, que dá possibilidade à pessoa ir, como o brasileiro fala, né? Ir comer o bolo pelas beiradas, né? Quem sabe, em algum momento tudo fica bem tranquilo. Grato, Então, grato. Dino, muito agradecido, caro e pessoal, muito agradecido. Até a próxima live, né? Vamos ter muitos lives assim. E estamos juntos nesse processo do Tantra, nesse processo. Deixa seus likes no processo, deixa seus comentários depois. Isso ajuda muito a viralizar, espalhar esse conhecimento. Tá bom, gente? Então, doutor, muito agradecido. Namaskar, querido. Eu que agradeço, Namaskar. Até. Namaskar. Nos vemos em breve. Até. Com certeza.